Ele ofereceu orações. Ele ofereceu orações. Existe uma diferença entre orar pedindo para receber algo e quando você oferece orações. Quando você oferece orações, está oferecendo uma oração de agradecimento, uma oração profética ou uma oração de intercessão. Isso é alcançar e tocar vidas em outros lugares além de você mesmo. Então, quando eu falo para você sobre orar, veja, não se trata apenas de orar por si mesmo. Aprenda a orar pelos outros, porque ao orar por eles, você também é cuidado. Você está me ouvindo? Você está semeando sementes de oração. Enquanto você ora pelos outros, há muitos que nem te conhecem e o Espírito de Deus vai movê-los a orar por você. Enquanto eles oram em línguas, o Espírito de Deus colocará palavras em suas bocas e eles estarão intercedendo por você. Eu não vou parar de orar. Eu vou continuar orando. Enquanto houver um pecador no mundo, eu vou orar. Enquanto o arrebatamento for adiado, eu vou orar. Enquanto houver um Deus no céu para ouvir e responder orações, eu vou orar. Aleluia. Aleluia. Amém. Por quê? Porque oração não é só pedir algo. Oração é um ministério. Você entende? Não é só para guerreiros de oração com louva a Deus da oração. Não. Oração. Oração é o quê? Um ministério. Quando eu oro, incenso sobe ao céu. Aleluia. Aleluia. Tem incenso. Tem incenso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Você ama Jesus? Sim. Ok. Agora, o que vamos compartilhar a partir desta noite é tão importante que eu gostaria que você se certificasse de que está prestando atenção e que, em qualquer parte da Bíblia que mencionarmos, você seja rápido em procurar e também anotar. No cristianismo, hoje, há muita ênfase em receber algo de Deus. Há muita ênfase em fazer com que Deus faça algo por nós. Na verdade, o tempo todo estamos querendo que Deus faça alguma coisa. Muitas vezes nos pegamos pedindo algo para Deus o tempo todo. Nossa vida de oração está cheia de pedidos. Na verdade, hoje em dia, quando as pessoas falam sobre oração, elas associam isso a pedidos, pedidos de oração. Elas têm algo que querem que Deus faça em relação ao seu negócio. Elas têm algo que querem que Deus faça em relação ao seu corpo físico. Elas têm uma necessidade na família, no casamento, nas finanças, sabe? Você. Se você conhece a palavra de Deus em um nível mais profundo, você acaba se perguntando, é assim que devemos servir a Deus? Será que só nos relacionamos com Deus porque queremos que Ele faça algo por nós? Quem somos nós? O que Deus quer que sejamos? Na mente de Deus, quem somos nós? E a gente ora e pede, e às vezes até se pergunta se está sendo ouvido ou não. Muitas vezes é porque transformamos nossas necessidades em um Deus. Nós adoramos as nossas necessidades. Estamos constantemente orando pelas nossas necessidades e assim falando sobre elas e nos preocupando com elas, a ponto de nossas necessidades ganharem tanta atenção em nossas vidas.
A gente nem sabe mais qual deles é Deus. São as nossas necessidades? É o Deus para quem falamos? Ou somos nós mesmos que estamos necessitados? Quero ler algo para vocês da Bíblia que vai dar uma ideia de como a vida cristã realmente deveria ser. Eu gostaria de... Sabe, eu sempre digo para vocês, toda grande verdade começa em Gênesis. Toda verdade final termina em Apocalipse. Vamos lá, fala comigo. Eu disse, toda grande verdade começa seu ensinamento em Gênesis, mas toda verdade final termina em Apocalipse. Em outras palavras, quando você vai ao livro de Apocalipse, você encontra lá, então você sabe que essa é a verdade final. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É como Deus se revelando a Moisés. E ele disse a Moisés, Em Êxodo capítulo 6, quando você lê os versículos 2 e 3, ele disse, Moisés, eu quero me apresentar a você. Ele disse, eu sou Jeová. Ele disse, meu nome é Jeová, mas seus pais me conheceram como El Shaddai. Muitos de nós pronunciamos El Shaddai, mas a pronúncia correta é El Shaddai. É mais difícil de pronunciar, né? Ok. Mas ele disse, esse é o meu nome, Jeová, mas Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como El Shaddai, mas eu sou Jeová. Agora, veja a verdade. Aqui havia uma verdade que Abraão, Isaque e Jacó tinham, mas havia outra verdade, uma revelação mais recente, e essa está em Jeová, o Deus da aliança. Mas não terminou aí. A verdade final, quando você chega ao livro do Apocalipse, é que o nome dele é Jesus. Amém. O nome não é El Shaddai. Não é Jeová. Ele disse, tu exaltaste a tua palavra acima de todo o teu nome. Quem é essa palavra? Jesus. Então, a verdade final você encontra no livro do Apocalipse. Certo, agora, tendo isso em mente, quero ler para vocês, na nossa mensagem de hoje, do livro do Apocalipse. Quero que vejamos como Deus espera que sejamos. Qual é o pensamento de Deus a nosso respeito? O que Ele realmente pensa sobre nós? Quem sou eu para Deus quando Ele olha para mim? O que está na mente dele? O que está na mente dele? O que está na mente de Deus? Eu gosto de saber o que Deus pensa sobre mim. Aleluia! Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu gosto de saber o que Deus pensa. Tem muita gente que vive correndo atrás tentando descobrir o que os outros pensam delas. Isso está errado. Você não precisa viver para atender às expectativas deles. Você vive para corresponder às expectativas de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Certo. Então, livro do Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória.
Ah, sim. Quero ler para vocês a partir do versículo 4. Alô? Sim. Você está pronto? Sim. Você está preparado? Sim. Então, vamos lá. A partir do versículo 4, livro do Apocalipse, capítulo 1. João, as 7 igrejas que estão localizadas na região da Ásia, a graça e paz sejam abundantemente concedidas a vós, da parte daquele que era e que há de vir, e também da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono celestial. Agora, nós temos um ensinamento sobre os 7 Espíritos de Deus. Se você não tem as fitas, certifique-se de pedi-las para entender o significado dos 7 Espíritos de Deus. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, Ele está enviando saudações. Ele diz, graça e paz a vós. E da parte de Jesus Cristo, versículo 5, que é: veja como ele chama Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Agora, isso é muito significativo. Você sabe, no livro de João, no Evangelho de São João, Jesus Cristo foi chamado de unigênito do Pai. Tudo bem. Ele era chamado de unigênito do Pai. Depois da sua ressurreição, ele nunca mais foi chamado de unigênito do Pai. Por quê? Porque quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados junto com ele. Sim. Quando Deus o ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos junto com ele. E assim, nós ressuscitamos junto com ele, novas criaturas, com um novo tipo de vida. Aleluia! Glória a Deus. E nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, assim como Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então agora ele é chamado de o primogênito dentre os mortos, não o primogênito do Pai ou o unigênito do Pai, mas o primogênito dentre os mortos. Por quê? Ele não está falando sobre morte física. Ele está falando sobre morte espiritual, porque ele não foi a primeira pessoa a ressuscitar dos mortos. Sim. No Antigo Testamento, os profetas ressuscitaram pais dentre os mortos. No Novo Testamento, Jesus também ressuscitou alguns dentre os mortos. Os apóstolos também fizeram isso. Então Jesus não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, mas ele foi o primeiro a sair da morte espiritual. Você sabe o que é morte espiritual? Morte espiritual é separação de Deus. Quando um homem está morto em pecado, ele está morto espiritualmente. E o pior de tudo é quando um homem morre fisicamente e vai para o inferno. Jesus foi para o inferno por nós. Quando ele morreu por nós, e então foi para o inferno em nosso lugar. Nós é que deveríamos ir para o inferno, mas Jesus foi para o inferno em nosso lugar para que não precisemos ir para lá. Então, qualquer pessoa que crê em Jesus nunca irá para o inferno. Sim, Senhor. Porque Jesus foi para o inferno por nós. Somente aqueles que não creem em Jesus é que terão que ir para o inferno por si mesmos. Se você crê em Jesus, você nunca irá para o inferno, porque você já foi em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Você foi lá nele, em Cristo. Glória a Deus. Certo? Agora preste atenção nisso.
Isso é muito poderoso. Está chegando. E de Jesus, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele nos lavou dos nossos pecados. Não está escrito que Ele está nos lavando. Não está escrito que Ele está tentando nos lavar. Não está escrito que Ele irá nos lavar dos nossos pecados. Ele diz, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Quando Ele fez isso? Fala comigo. Quando você foi lavado dos seus pecados? Primeiro domingo. Não tem certeza? Não sabe. A Bíblia diz, aquele que nos amou e em seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando Ele nos lavou? Eu realmente não sei ao certo no momento. Ah, estou com vontade de cantar. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Então, quando Ele nos lavou dos nossos pecados, por que vocês estão tão quietos? Não têm certeza? A gente não sabe. Vocês não têm certeza onde ou quando Ele nos lavou dos nossos pecados? Com o seu próprio sangue. E rei. Quero perguntar de novo, porque do jeito que vocês estão me olhando agora, estou começando a duvidar se vocês realmente sabem quando fomos lavados dos nossos pecados. Quando ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz. Peraí. Quando ele morreu na cruz. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando fomos lavados dos nossos pecados? Quando? É bom, não? Quando Ele morreu na cruz. Ah, é mesmo. Sim. Aleluia. Louvado. Ok. Vou deixar isso para amanhã. Agora eu posso ver que a maioria de vocês simplesmente não tem certeza. Obrigado, Senhor Jesus. Ok, ouçam isso enquanto lemos. Espero não dizer isso enquanto continuamos. Só, tudo bem. Ele diz que da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. Ele já fez isso. Vocês conseguem ver o versículo 6? Vocês conseguem ver o versículo 6? Estou falando sobre o que Deus espera de nós. O que Ele pensa sobre nós? O que passa pela cabeça dele quando Ele olha para nós? O que Deus pensa sobre você? E fez. Quero que todas as irmãs leiam o versículo 6. Somente as irmãs, todas as mulheres leiam o versículo 6. Querem ir.
Tudo bem, irmãos. Vocês podem ler o versículo 6? 1, 2, já. Aleluia. Ele diz: aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados com seu próprio sangue e nos fez reis. E nos fez reis. Ele não está planejando fazer isso. E nos fez reis. Nos fez reis. Ele não disse que, quando chegarmos ao céu, ele nos fará reis. Isso não é uma promessa. É uma declaração de fato. Uma realidade no tempo presente. Os fatos declarados para agora. Ele já fez isso. Ele nos fez reis. Ele já fez isso. Então, quando Deus olha para nós, o que ele vê? Certo. Espera aí. Quero te dizer porque muitos não estão vivendo como reis. Primeiro, por causa da ignorância. Eles nem sabem do que se trata. Veja, é um reino espiritual. E o mundo físico pertence ao mundo espiritual. O mundo espiritual governa o mundo físico. Você precisa entender isso. A vida é espiritual. Por isso, o sucesso não tem nada a ver com a sua educação. O sucesso não tem nada a ver com o sobrenome da sua família. O sucesso não tem nada a ver com a nação de onde você vem. O sucesso é espiritual. Ele se baseia em leis espirituais. Eu vou chegar lá. Mas eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz, ele nos fez reis. Ele nos fez reis. Mas a Bíblia também diz em Gálatas capítulo 4, quando você lê a partir do versículo 1, que o herdeiro, enquanto é criança, em nada difere de um servo. Embora seja senhor de tudo. Enquanto for criança, viverá como um servo. Mesmo que tudo pertença a ele. Ele não disse quando ele é criança. Ele diz enquanto ele for criança. Não importa por quanto tempo ele escolha permanecer uma criança. Se ele quiser continuar sendo criança a vida toda, vai viver como um servo. Talvez eu tenha falado isso rápido demais. Está no seu livro, Gálatas 4. Quero que você veja isso. Livro de Gálatas 4. Você achou? Então, Quero que você leia, a partir do versículo 1. Todo mundo quer ir. Você está vendo isso? Embora ele seja senhor de tudo, não é diferente de um servo. Ele é o herdeiro, tudo bem.
Mas enquanto for criança, ele diz, enquanto for criança, ele vai ter que viver como um servo. Em Apocalipse capítulo 1, onde lemos no versículo 6, ele disse e nos fez reis. Ele já fez isso. Ele nos fez. Ele não vai fazer isso. Ele já fez. Ele nos fez reis. Então, nós somos reis. Mas veja, nós precisamos crescer. Temos que ir ao nosso escritório. Precisamos assumir a nossa posição. E muitos de nós não estamos prontos para a vida de rei. Porque não fomos treinados nas coisas de Deus. Você precisa ser treinado. E parte do seu treinamento na vida de rei é que reis não mendigam. Reis não mendigam. Nossas orações estão cheias de pedidos. A gente pede para todo mundo, pede no trabalho, pede em casa, estamos sempre pedindo. A gente pede em todo lugar. Aí pedimos para Deus, pedimos tudo a Ele. Por favor, imploro. Reis não mendigam. Ele nos fez reis. Reis não mendigam. Vamos lá, olá. Você está ouvindo isso? Tem certeza? Repita comigo. Reis não mendigam. Calma, calma, calma. Não basta só falar, você tem que desenvolver essa mentalidade. Isso tem que se tornar o seu jeito de raciocinar, o seu jeito de pensar. Reis não mendigam. Agora, o que isso quer dizer? Isso sugere algo sobre o